O ano foi 1989. Para quem não lembra, nos anos 80 foi uma época muito difícil para os brasileiros aí no Brasil, né? Estendendo-se até, eu diria, até o final dos anos 90. Foi uma época bem complicada, com uma inflação absurda, né? Quase 1000% ao ano. Foi uma coisa assim muito, muito feia para o Brasil, que hoje os brasileiros não têm a menor ideia do que de fato o Brasil foi, quanto que o Brasil foi difícil na época da década de 80. Na mesma ocasião, saiu uma reportagem na revista Veja, né? Eu ainda era muito novinho ainda, mas eu lembro, tenho uma vaga lembrança, que saiu uma reportagem contando de brasileiros da região de Governador Valadares. Eles tinham vindo para os Estados Unidos trabalhando como pintores de ponte e que estavam fazendo fortunas, né? E a mesma revista também falava de outros brasileiros que haviam imigrado, que tinham imigrado para outros países da Europa e Austrália. Essa revista foi um fenômeno, né? Foi falada na época, talvez os mais velhos lembrem disso. Então muitos brasileiros então se encantaram, né, através dessa revista, que existia mundo sim fora do Brasil, onde as pessoas poderiam conquistar uma vida melhor, né? Na mesma ocasião, tá? Nos anos 80, em 1989, eu ainda muito novinho, né? Era bem criança ainda, mas eu lembro que na Embaixada Americana havia filas, né? Literalmente filas dando volta ao quarteirão, e as pessoas acordavam de madrugada, porque nessa época não existia agendamento ainda, então as pessoas iam para a Embaixada Americana com suas taxas pagas para fazer uma entrevista, e eram filas gigantescas. Lembro também que nessa ocasião a concessão de visto era uma coisa quase próximo do impossível, né? Era muito difícil. Pouquíssimas pessoas que conseguiam o tão sonhado visto americano. Era uma coisa bem mesmo mais para as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior. Então, na sua totalidade, os brasileiros comuns não tinham acesso ao visto americano, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje? Porque hoje saiu uma reportagem uma matéria, perdão, onde essa matéria fala que o visto americano poderá se tornar uma realidade. Aliás, a isenção do visto americano pode se tornar uma realidade para os brasileiros. Essa história não é uma coisa atual, já ocorreu mais ou menos uns 5 ou 7 anos atrás, ou mais um pouco, talvez uns 10 anos atrás, quando o Brasil estava com uma economia, digamos, um pouco melhor, né? Então se cogitava muito que o Brasil poderia entrar nesse programa americano chamado Visa Waiver, perdão. Mas vamos lá, vou ler rapidamente aqui o que a reportagem diz, tá? O tão sonhado fim do visto americano para os brasileiros poderá estar próximo. O presidente da US Travel Association, Roger Dunn, revelou hoje que o Brasil está na lista dos países a serem incluídos no programa do Visa Waiver, tá? Que permite aos cidadãos permanecerem no país até 90 dias em território americano. Tá? Queremos a inclusão do Brasil no programa o mais rápido possível. Quanto mais rápido possível ele está falando, né? Com isso é possível atrair mais turistas e diminuir as filas, né, na imigração. O anúncio foi feito durante a IPW 2019, evento realizado na Califórnia. A feira conta com mais de 1.300 estandes e produtos de viagem para os Estados Unidos e houve mais de 6.000 participantes. Bom, aqui segue toda a reportagem, eu não vou ler toda a reportagem para vocês, né? Mas ele fala que gostaria também de incluir a Argentina e também a Costa Rica. Me parece que o Chile, né, é o único país da América do Sul que já tem o privilégio de viajar para os Estados Unidos sem a necessidade de visto. Porque o Chile, se vocês não sabem, acho que todo mundo já sabe, talvez é o país mais próspero de toda a América do Sul. Bom, por que eu estou falando sobre essa reportagem para vocês? Porque eu acho que essa realidade é um grupo, é uma organização, né, que representa como é o nome da organização? Já me fugiu aqui. Ok. É o Travel Association. É um grupo de empresário, né? Esse Roger deve ser o presidente dessa organização, onde ele representa vários
negócios no setor turístico, né? Hotelaria, aviação, enfim, tudo que se envolve a turismo ele deve representar. E sabe-se que o brasileiro, ainda que tem muitos que vêm para cá para imigrar, para morar, existe um número gigantesco de pessoas que de fato vêm para passear. Só o ano passado houve 2,2 milhões de brasileiros que vieram para os Estados Unidos. Bom, para as pessoas conseguirem esse visto, para que esse visto seja de fato retirado dos brasileiros, né, para que o brasileiro apenas com seu passaporte venha para os Estados Unidos, é necessário outros critérios que o Brasil atualmente não se enquadra. E um deles, que é o mais importante, é o número de vistos negados, né, de recusa de visto que é dado na Embaixada Americana. Me parece que hoje está em uma média de 12 a 13% o número de recusas, né, de vistos negados. E o que o Departamento de Estado americano pede é no máximo 3%, entre 2% ou 3% de vistos negados. Então o Brasil está muito além dessa possibilidade, além de outros fatores econômicos que o Brasil tem que demonstrar, né? Tem que demonstrar uma economia mais estável. Eu não acredito, tá? Eu não acredito que essa isenção de visto seja uma coisa rápida, como esse tal presidente mencionou, né? Eu acho que a realidade do Brasil hoje está muito complexa e até acho que o brasileiro imagina se hoje a gente tem os Estados Unidos libera os vistos, né? Não precisa de visto, é muito provável que haverá muitos brasileiros que vão vir fazer turismo permanente. A permanência vai ser bem maior do que aqueles que eles esperam. Então, bom, se nós tivéssemos talvez um outro governo, como havia o governo anterior, ante o presidente Donald Trump, o Obama, pode ser que até existiria uma possibilidade, mas com o atual governo, e é muito provável que esse governo se mantenha por mais de 4 anos, eu acho muito impossível que isso se torne uma realidade, a menos que o Brasil tenha uma melhora econômica e a recusa de visto de fato baixe. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Vocês acham que nós vamos ter de fato então um Brasil que vai poder vir para os Estados Unidos sem a necessidade de visto, como diz o presidente dessa organização, de uma forma rápida? Ou vocês acham que não, que isso aí é uma coisa que ainda pode levar muitos anos? Uma outra coisa que vale a pena levar em consideração também é o fato de que a pessoa não ter um visto no passaporte não é garantia de entrada. Até acho que vai haver mais dificuldades, né, quando as pessoas vierem para os Estados Unidos, porque será mais rigoroso na entrada, né, qual a sua verdadeira intenção de imigrar. Sabemos que muitos brasileiros de fato virão para ficar, isso vai afetar muitos outros brasileiros, e aí depois sim poderá se tornar mais difícil a entrada. E também é um programa que não é permanente, como já aconteceu com a Argentina. A Argentina já teve o privilégio de vir para os Estados Unidos sem visto, e depois foi tirado, porque o número de argentinos que decidiram vir para os Estados Unidos foi estrondoso. Tanto é que hoje na Flórida tem uma comunidade gigantesca só de argentinos que vieram dentro dessa modalidade, né, dessa isenção de visto. Beleza, galera? Se vai ser possível no futuro, não sabemos, mas é uma proposta, uma ideia que já está aí, e quem sabe amanhã o brasileiro nem queira mais vir para cá, né? O Brasil vai estar tão bem economicamente que já não se faz necessário, já não tem tanta importância vir para os Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.